Capítulo 1. Nunca consegui prender a respiração por 7 minutos, nem sequer por um. Uma vez tentei correr 1,5 km em 7 minutos, depois de descobrir que alguns atletas faziam isso em 4, mas fracassei espetacularmente, quando pontadas na lateral do abdômen me deixaram exausta no meio do percurso. Contudo, há uma coisa que consegui fazer em 7 minutos que a maioria das pessoas consideraria bem impressionante: me tornar rainha. Por ínfimos 7 minutos, cheguei ao mundo antes do meu irmão, Erin. E o trono, que deveria ser dele, passou a ser meu. Se eu tivesse nascido uma geração antes, esse detalhe não teria feito diferença. Erin era homem, Erin seria o herdeiro. Ora, minha mãe e meu pai não suportariam ver sua primogênita perder o título por causa de um inoportuno, ainda que agradável, par de peitos. Então eles mudaram a lei, e o povo se alegrou, e fui preparada dia após dia para me tornar a próxima governante de Lia. O que eles não entendiam era que aquelas tentativas de tornar minha vida justa pareciam bem injustas para mim. Eu tentava não reclamar, afinal tinha consciência de que era muito sortuda, mas havia dias, às vezes meses, em que eu sentia um enorme peso nas costas, peso demais para qualquer pessoa suportar sozinha. Na verdade, folhei o jornal e vi que outra rebelião havia ocorrido, dessa vez em Zane. 20 anos atrás, o primeiro ato de meu pai como rei foi dissolver as castas, e o velho sistema se desfez aos poucos. Ao longo da minha vida, eu ainda achava totalmente bizarro que no passado as pessoas vivessem marcadas por esses rótulos restritivos e arbitrários. Minha mãe era 5, meu pai 1. Não fazia sentido, até porque não havia nenhum sinal externo dessas divisões. Como eu ia saber se estava ao lado de um 6 ou de um 3? Aliás, por que isso importava? Logo que o fim das castas foi decretado, houve comemorações por todo o país. Meu pai esperava que as mudanças já estivessem bem consolidadas depois de uma geração, ou seja, a essa altura, as coisas deveriam se acertar de vez. Não era o que estava acontecendo, e essa nova rebelião era a mais recente de uma série de revoltas. Café, Alteza? Perguntou Nena, ao deixar a bebida sobre a minha mesa. Obrigada, pode levar os pratos. Corri os olhos pelo artigo. Dessa vez incendiaram um restaurante, porque o proprietário não queria promover um garçom a chefe de cozinha. O garçom alegava que a promoção havia sido prometida, mas nunca efetivada, e tinha certeza de que era por causa do passado de sua família. Vendo os restos carbonizados do prédio, eu sinceramente não sabia de que lado ficar. O proprietário tinha o direito de promover ou demitir quem quisesse, e o garçom tinha direito de não ser marcado com um rótulo que, teoricamente, já não existia. Deixei o jornal de lado e peguei minha bebida. Meu pai ia ficar irritado. Eu tinha certeza de que ele já devia ter pensado e repensado 1000 estratégias para tentar amenizar a situação. Mas, mesmo que conseguíssemos resolver alguns problemas, éramos incapazes de evitar cada um dos casos de discriminação pós-castas. Eram numerosos, muito frequentes e difíceis de monitorar. Pus o café na mesa e fui em direção ao closet. Já estava na hora de começar o dia. Nena, chamei. Você sabe onde está o vestido cor de ameixa? Aquele com faixa? Ela apertou os olhos concentrada e veio ajudar. Nena era relativamente nova no palácio. Começara a trabalhar comigo 6 meses antes, quando a criada anterior ficou 2 semanas de cama. Nena era tão atenta às minhas necessidades e tão boa a companhia que a mantive. Também gostava muito de seu olho para a moda. Nena regalou os olhos diante daquele espaço imenso. Talvez devêssemos reorganizar isso aqui. Pode reorganizar, se tiver tempo, mas não é um projeto que me interessa. Não, quando posso procurar as roupas para a senhorita, não é? Ela provocou. Exatamente. Ela levou na brincadeira e, rindo, começou a vasculhar entre vestidos e calças. Gostei do seu cabelo hoje, comentei. Obrigada. Todas as criadas usavam touca, mas mesmo assim, Nena era muito criativa com seus penteados. De vez em quando, cachos grossos e escuros emolduravam seu rosto. Outras vezes, enrolava as mechas num coque. Naquele dia, tranças largas rodeavam sua cabeça, enquanto o resto do cabelo estava coberto. Eu gostava muito de ver como ela inventava maneiras diferentes de usar o uniforme, personalizando-o todos os dias. Ah, está aqui atrás, exclamou Nena, puxando o vestido longuete e estirando-o sobre a pele escura de seu braço. Perfeito. E você sabe onde está meu blazer cinza? Aquele de manga 3/4? Ela melhor impassível. Com certeza vou organizar isso aqui. Você procura, eu me visto. Falei rindo. Pus a roupa e pentei o cabelo, me preparando para mais um dia como futuro rosto da monarquia. A combinação era feminino bastante para conferir um ar de suavidade, mas também forte o bastante para que eu fosse levada a sério. Era um bom estilo a seguir, e eu o seguia diariamente.
Olhei para o espelho e disse para meu reflexo: você é Idlin Shreve. Será a próxima pessoa a governar este país e a primeira garota a fazer isso sozinha. Nenhuma pessoa, prossegui, é tão poderosa quanto você. Meu pai já estava no escritório, com a testa franzida enquanto lia as notícias, exceto pelos olhos. Eu não era muito parecida com ele, aliás, nem com a minha mãe, com o cabelo escuro, o rosto oval e a pele com leve bronzeado que durava o ano todo. Eu parecia mais com a minha avó do que qualquer outra pessoa. No corredor do quarto andar, havia uma pintura dela no dia de sua coroação. Eu costumava analisá-la quando era mais nova, para tentar adivinhar como seria quando crescesse. A idade dela no retrato era próxima da minha agora, e embora não fôssemos idênticas, às vezes eu tinha a sensação de ser seu reflexo. Cruzei a sala e beijei meu pai na bochecha. Bom dia. Bom dia, você viu os jornais? Ele perguntou. Sim, pelo menos ninguém morreu dessa vez, graças aos céus. As piores revoltas eram as que resultavam em mortes ou desaparecimentos. Era terrível descobrir que rapazes foram espancados só porque se mudaram com a família para um bairro melhor, ou que mulheres foram atacadas por tentar conseguir um emprego que no passado era proibido para elas. Às vezes, o motivo e as pessoas por trás desses crimes eram descobertos rapidamente, mas quase sempre havia muitas trocas de acusação e nenhuma resolução definitiva. Eu ficava exausta só de ouvir e sabia que era ainda pior para meu pai. Não entendo, ele disse, ao tirar os óculos de leitura e esfregar os olhos. Eles não queriam mais as castas. Nós fomos com calma, eliminamos as divisões devagar para todos conseguirem se adaptar. E agora eles queimam prédios. Há algum jeito de regulamentar isso? Podemos criar uma comissão para supervisionar as reclamações. Voltei a observar a foto no jornal. No canto da imagem, o jovem filho do dono do restaurante chorava a perda de tudo. Sinceramente, eu sabia que as reclamações chegariam tão rápido que ninguém seria capaz de atendê-las, mas também sabia que meu pai não suportaria ficar de braços cruzados. É isso que você faria? Ele perguntou olhando para mim. Não, respondi com um sorriso. Eu perguntaria ao meu pai o que ele faria. Ele suspirou. Nem sempre você terá essa opção, Idlin. Você precisa ser forte, decidida. Como você resolveria este incidente em particular? Pensei um pouco antes de responder. Não acho que seja possível resolver essa situação. Não há meio de provar que foram as velhas casas que impediram a promoção do garçom. A única coisa que podemos fazer é abrir uma investigação para descobrir quem iniciou o incêndio. Uma família perdeu seu sustento hoje e alguém deve ser responsabilizado. Não é como incêndio que se faz justiça. Ele balançou a cabeça e pousou os olhos no jornal novamente. Acho que você está certa. Gostaria de poder ajudá-los, mas, acima de tudo, precisamos pensar em como evitar que aconteça novamente. A situação já saiu do controle, Idlin. É isso, é assustador. Meu pai tirou o jornal no lixo e levantou caminhando até a janela. Por sua postura, dava para perceber que estava tenso. Às vezes, sua função lhe trazia muita alegria, como quando visitava escolas cujas condições trabalharem sem descanso para melhorar, ou quando via o florescimento de comunidades naquele tempo livre de guerras que havia inaugurado. Mas essas ocasiões se tornavam cada vez mais raras e escassas. Ele passava a maioria dos dias angustiado com a situação do país, fingindo sorrisos para os jornalistas na esperança de que sua postura calma contagiasse a todos. Minha mãe o ajudava a carregar o fardo, mas no fim das contas, o destino do país recaía única e exclusivamente nas suas costas. Um dia estaria nas minhas. Consciente do que se tratava de uma questão totalmente fútil, eu me preocupava com a possibilidade de ficar grisalha antes da hora. Faça uma anotação para mim, Idlin. Lembre-me de escrever ao governador Dzani Harpen. E escreva que a carta é para Joshua Harpen, não para o pai dele. Sempre esqueço que foi ele quem concorreu nas últimas eleições. Anotei as instruções com minha elegante letra cursiva, pensando em como meu pai ficaria satisfeito ao vê-la mais tarde. Ele costumava pegar muito no meu pé por causa da minha caligrafia. Sorrindo comigo mesma, voltei para meu pai, mas logo desanimei ao vê-lo coçar a cabeça, tentando desesperadamente encontrar uma solução para aqueles problemas. Pai, ele se virou para mim e, por instinto, endireitou os ombros como se precisasse assumir uma postura forte, mesmo diante de mim. Por que você acha que isso está acontecendo? Não foi sempre assim. Ele arqueou as sobrancelhas e começou a responder. Com certeza não, disse, quase para si mesmo. No começo, todos pareciam contentes. Cada vez que removíamos uma casta, as pessoas festejavam. Apenas nos últimos anos, depois que todos os rótulos foram oficialmente apagados, as coisas saíram do controle. Ele voltou a olhar pela janela antes de prosseguir. Só consigo pensar em uma coisa. Quem cresceu com as castas tem consciência de que o que temos agora é melhor. Em comparação, é mais fácil casar ou trabalhar. A renda de uma família não provém de apenas uma profissão. Há mais opções quando se trata de educação. Mas aqueles que estão crescendo sem as castas e ainda enfrentam obstáculos, acho que não sabem mais o que podem fazer.
Meu pai então olhou para mim e deu de ombros. Preciso de um tempo, murmurou. Preciso dar um jeito de pausar os acontecimentos, resolver essa situação e então dar sequência ao governo. Notei um suco profundo em sua testa. Pai, não acho que isso seja possível. Ele achou graça. Já fizemos isso antes. Eu lembro. O foco de seu olhar mudou. Ele me observou por um momento. Parecia me fazer uma pergunta sem palavras. Pai? Sim. Você está bem? Ele piscou algumas vezes antes de falar. Sim, querida. Muito bem. Por que você não vai trabalhar naqueles cortes orçamentários? Podemos repassar suas ideias hoje à tarde. Preciso conversar com sua mãe. Claro, talento para matemática não era algo natural para mim. Por isso, eu levava o dobro de tempo para fazer cortes no orçamento e planejamentos financeiros. Mas também recusava veementemente que um dos conselheiros de meu pai ficasse atrás de mim com uma calculadora, tentando consertar minha bagunça, ainda que precisasse passar a noite em claro. Sempre garantia que meu trabalho estivesse certo. Claro, Erin era naturalmente bom em matemática, mas ninguém nunca o obrigava a aturar reuniões de orçamento, rezoneamento ou serviços de saúde. Ele sempre escapava ileso, por causa daqueles malditos 7 minutos. Meu pai me deu um tapinha no ombro antes de sair do escritório às pressas. Levei mais tempo que o normal para me concentrar nos números. Não conseguia parar de pensar em sua expressão e estava certa de que tinha alguma coisa a ver comigo. Capítulo 2. Depois de trabalhar por algumas horas no relatório orçamentário, decidi fazer uma pausa, ir para o meu quarto e pedir uma massagem nas mãos para Nena. Eu amava esses pequenos luxos do meu dia, vestidos feitos sob medida, sobremesas exóticas preparadas só porque era quinta-feira, um suprimento interminável de coisas bonitas. Eu tinha privilégios, e eles com certeza eram a minha parte favorita do cargo. Meu quarto tinha vista para os jardins. Conforme o sol mudava de posição, a luz ganhava um tom alaranjado acolhedor e iluminava as altas muralhas. Me concentrei no calor e nos dedos precisos de Nena. Enfim, ele fez uma cara esquisita. Era como se tivesse saído fora do ar por um minuto. Eu estava tentando explicar a atitude inesperada de meu pai pela manhã, mas era difícil de escrever. Eu nem sabia se ele tinha encontrado minha mãe ou não, pois não voltou mais para o escritório. Acha que ele está doente? Ele parece bem cansado esses dias, Nena falou, enquanto suas mãos faziam mágica com as minhas. Parece? Perguntei. Achava que não era bem cansaço que ele tinha. Provavelmente deve estar muito estressado. E como não estaria com tantas decisões para tomar? E um dia você estará nessa posição. Ela comentou. Seu tom de voz evidenciava uma autêntica preocupação misturada com uma provocação brincalhona. O que significa que você terá que me fazer o dobro de massagens. Não sei, ela disse. Talvez tente algo novo daqui a alguns anos. Fechei a cara. O que mais você faria? Não há opções muito melhores que um trabalho no palácio. Alguém bateu a porta e Nena não teve a chance de responder à pergunta. Levantei, vesti o blazer novamente para ficar mais apresentável e fiz um sinal com a cabeça para que Nena deixasse a visita entrar. Sorridente, minha mãe apareceu à porta. Meu pai vinha logo atrás, satisfeito. Era sempre assim, em eventos de estado ou jantares importantes. Minha mãe ficava ao lado ou logo atrás de meu pai. Porém, quando era apenas marido e mulher, e não rei e rainha, ele a seguia por toda parte. Oi, mãe. Cumprimentei, me aproximando para abraçá-la. Minha mãe colocou uma mecha do meu cabelo atrás da orelha e sorriu. Gostei do visual. Dei um passo para trás orgulhosa e corri as mãos pelo vestido. As pulseiras dão um bom destaque, não é? Ela riu. Excelente atenção aos detalhes. De vez em quando, minha mãe me deixava escolher suas joias e sapatos, mas era raro. Ela não achava isso tão divertido quanto eu, e também não usava muitos acessórios para melhorar a aparência. Na verdade, não precisava mesmo. Eu gostava de seu estilo clássico. Mamãe se voltou para Nena e tocou-a no ombro. Você pode sair? Disse em voz baixa. Nena fez uma reverência no ato e nos deixou a sós. Algo errado? Perguntei. Não, meu amor, só queremos conversar em particular, respondeu meu pai, gesticulando para que nos sentássemos à mesa. Há uma oportunidade que gostaríamos de discutir com você. Oportunidade? Vamos viajar? Eu adorava viajar. Por favor, digam que finalmente vamos para a praia. Será que podemos ir só nós 6? Não exatamente. Não poderíamos ir a lugar nenhum com hóspedes em casa. Minha mãe explicou. Ah, companhia. Quem vem? Os dois trocaram olhares antes da minha mãe continuar. Você sabe que a atual situação é preocupante. O povo está agitado e infeliz, e não fazemos ideia de como aliviar a tensão.
Eu sei, suspirei. Estamos em busca de um jeito de levantar o moral das pessoas. Meu pai acrescentou. Fiquei animada. Levantar o moral costumava envolver celebrações e eu nunca dispensava uma festa. O que você tem em mente? Quis saber, já imaginando um vestido novo, mas logo afastei a ideia. Não era nisso que eu devia me concentrar naquele momento. Bem, meu pai começou. O público reage melhor a notícias positivas relacionadas à nossa família. Quando sua mãe e eu nos casamos, o país passou por uma das suas melhores fases. E você lembra como as pessoas festejaram nas ruas quando souberam que Austin ia chegar? Abriu um sorriso. Eu tinha 8 anos quando Austin nasceu e nunca esqueci o entusiasmo de todos com o anúncio. Do meu quarto, dava para ouvir a música nas ruas praticamente até o amanhecer. Foi maravilhoso. Foi mesmo. E agora as pessoas olham para você. Não vai demorar para se tornar a rainha. Meu pai fez uma pausa. Pensamos, continuou, que talvez você aceitasse fazer alguma coisa pública, alguma coisa empolgante para o povo. E talvez muito benéfica para você também. Apertei os olhos, concentrada, sem entender direito aonde aquela conversa ia chegar. Estou ouvindo. Minha mãe limpou a garganta. Você sabe que, no passado, princesas se casavam com príncipes de outros países para fortalecer relações internacionais. Você usou o verbo no passado, né? Ela riu, mas eu não achei graça. Sim, que bom, eu disse, porque o príncipe Nathaniel parece um zumbi, o príncipe Hector dança como um zumbi, e se o príncipe da Federação Germânica não aprender o que é higiene pessoal até a festa de Natal, nem deveríamos convidá-lo. Minha mãe esfregou a cabeça frustrada. Idrin, você é sempre tão exigente. Meu pai deu de ombros. Talvez isso não seja ruim, comentou, para ganhar um daqueles olhares de mamãe. Fechei a cara. Mas o que diabos vocês estão falando? Você sabe como sua mãe e eu nos conhecemos, continuou meu pai. Todo mundo sabe, vocês dois viveram praticamente um conto de fadas, repliquei com cara de tédio. Ao ouvir isso, os dois suavizaram a expressão e abriram um sorriso. Eles pareciam se inclinar levemente um para o outro, e meu pai mordeu os lábios ao olhar para minha mãe. Com licença, a primogênita está no quarto também. Vocês se importam? Minha mãe corou, e meu pai limpou a garganta antes de continuar. A seleção foi um sucesso para nós, e embora meus pais tivessem seus problemas, o processo funcionou para eles também. Então, estávamos pensando... Ele hesitou, e nossos olhares se cruzaram. Demorou para cair a ficha. Eu sabia o que era a seleção, mas essa opção jamais havia sido proposta para qualquer um de nós, muito menos para mim. Não. Minha mãe ergueu as mãos e disse, apenas escute, uma seleção, explodi. Isso é loucura. Idlin, você está sendo irracional, argumentou ela. Dirigiu um olhar fulminante a ela. Você prometeu que jamais me obrigaria a casar com alguém em troca de alianças políticas. Como uma seleção pode ser melhor que isso? Ouça o que temos a dizer. Ela insistiu. Não, berrei. Não vou aceitar. Calma, baixinha. Não fale comigo assim. Eu não sou criança. Minha mãe suspirou, mas age como se fosse. Vocês estão arruinando minha vida. Corri os dedos pelo cabelo e respirei fundo várias vezes, na esperança de que isso me ajudasse a pensar. Aquilo não podia acontecer. Não comigo. É uma grande oportunidade. Meu pai insistiu. Você está tentando me acorrentar a um estranho. Eu disse que ela seria teimosa. Minha mãe cochichou para meu pai. Me perguntou a quem ela puxou. Ele disparou com um sorriso. Não falem de mim como se eu não estivesse no quarto. Desculpe, meu pai disse. Só queremos que você pense a respeito. E Arryn. Não pode ser ele? Arryn não é o futuro rei. Além disso, ele já tem Camille. A princesa Camille era a herdeira do trono francês. Alguns anos antes, tinha conseguido por força das piscadelas de seus belos cílios conquistar o coração de meu irmão. Então casem os dois, supliquei. Camille será rainha quando chegar a hora, e como você, terá de pedir seu companheiro em casamento. Se a escolha fosse de Arryn, poderíamos pensar no caso, mas não é. Caden, vocês não podem fazer a seleção com ele? Minha mãe deu uma risada irônica. Ele tem 14 anos, não temos todo esse tempo. O povo precisa de alguma coisa que os empolgue agora, disse, e olhou bem nos meus olhos antes de prosseguir. Além disso, para ser sincera, já não está na hora de você procurar alguém para governar ao seu lado? Meu pai concordou. É verdade, não é uma função para suportar sozinha, mas eu não quero casar, supliquei. Por favor, não me obriguem a isso. Tenho só 18 anos, a mesma idade que eu tinha quando casei com seu pai. Minha mãe afirmou, não estou preparada. Insisti, não quero marido, não façam isso comigo, por favor. Minha mãe estendeu o braço sobre a mesa e segurou a minha. Ninguém vai fazer nada com você. Você é que fará algo pelo seu povo. Você dará um presente às pessoas daqui. Quer dizer, fingir um sorriso quando tiver vontade de chorar, isso sempre foi parte do nosso trabalho. Ela respondeu, depois de franzir levemente a testa. Apenas encarei à espera de uma resposta melhor. Idrin, por que você não tira um tempo para pensar melhor? Meu pai propôs.
calmamente. Sei que estamos lhe pedindo muito. Isso quer dizer que tem opção? Papai respirou fundo, pensativo, antes de falar. Bem, meu amor, na verdade você terá 35 opções. Levantei da cadeira com um salto e apontei para a porta. Saiam daqui, exigi. Saiam daqui. Sem mais uma palavra, os dois deixaram o quarto. Por acaso não sabia quem eu era e para quem haviam me treinado? Eu era Idlin Shreve. Nenhuma pessoa era tão poderosa quanto eu. Se eles achavam que eu ia me render sem lutar, estavam tristemente enganados. Oi, tudo bem? Aqui é a Letícia Bartolei, eu sou escritora de livros de romance. Meus livros são Me Apaixonei pelo Meu Sequestrador, Meu Crush é Droguinha e Eu Não Quero um Príncipe. Muito obrigada por ter escutado mais um capítulo desse audiobook maravilhoso. Quer aproveitar e garantir o seu livro pelo melhor preço? Então clica no link da descrição, ok? Combinado? Muito obrigada mais uma vez e beijão!